Olá a todos, eu sou Herbert Brasil e eu sou estudante de mestrado em Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará. A minha orientadora é a professora Sueli Barroso e meu co-orientador é o professor Eduardo Cabral. E eu vou apresentar a respeito da análise de blocos intertravados de concreto para pavimento com o uso de cinzas pesadas de termoelétrica. Vamos começar. Primeiramente, a introdução. Bom, aqui podem ser vistas as seções típicas de um pavimento intertravado e de um pavimento asfáltico, e podem ser notadas algumas diferenças entre as estruturas, como a presença dos blocos de concreto, da camada de assentamento no pavimento intertravado e também do revestimento asfáltico no pavimento asfáltico. E é interessante que essas camadas elas possam ser equiparadas. Bom, contextualizando o assunto, na usina termoelétrica do Pecém, localizada no estado do Ceará, há uma produção significativa de cinzas, sem que seja dada uma finalidade útil para esses resíduos, o que constitui uma problemática ambiental. E aqui nessa figura, vocês podem ver a vista superior da usina termoelétrica do Pecém, em que estão destacados os módulos de armazenagem onde estão inseridas essas cinzas. E sobre o pavimento intertravado, a maioria dos métodos de dimensionamento para esse tipo de estrutura são adaptações de metodologias para pavimentos asfálticos. A questão é que essas adaptações podem provocar defeitos funcionais na estrutura, além de gastos superestimados na construção do pavimento intertravado. Sobre os objetivos, o objetivo geral consiste em analisar do ponto de vista técnico, ambiental e econômico os blocos intertravados que contêm cinzas pesadas de termoelétrica. E sobre os objetivos específicos, os mesmos consistem em testar do ponto de vista mecânico, esses blocos intertravados com cinzas advindas do Pecém, e também avaliar qual das metodologias de dimensionamento para pavimento intertravado permitem uma construção mais econômica da estrutura, certo? Agora vamos para os materiais e métodos. Sobre os materiais, foi utilizado o cimento CP5, as britas 19 mm e 12 mm, a areia britada, a cinza pesada, o aditivo e água. A respeito da etapa 1 do método, foram realizados ensaios nas cinzas pesadas e nos agregados naturais, com massa específica, a massa unitária e também os ensaios de extrato lixiviado e solubilizado, que são procedimentos, metodologias ambientais que foram realizados nas cinzas. E sobre o resíduo, a cinza pesada ela foi separada em duas porções, sendo a porção mais graúda a cinza grossa e a porção mais miúda a cinza fina. Sobre a etapa 2, após a mistura dos materiais para a produção do concreto, esse concreto em estado fresco foi submetido ao ensaio de consistência VB e o concreto endurecido, que são os blocos, foram submetidos aos ensaios de absorção de água e resistência à compressão. E a respeito dos traços utilizados na pesquisa, foram 4 no total, sendo um de referência que não utiliza cinza, e 3 traços alternativos, em que no traço 20B19, a cinza grossa substituiu 20% da massa de brita 19 mm, o traço 20A, em que a cinza fina substituiu 20% da massa de areia britada, e o traço 20A, 20B19, em que essas duas substituições que eu mencionei aconteceram ao mesmo tempo. E sobre os blocos, foram utilizados blocos paver tipo 1, que tem formato de paralelepípedo. Sobre a etapa 3, para o dimensionamento de pavimento intertravado, para o método empírico foi adotado o procedimento da ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Pórstina, e para o método mecanístico empírico foi utilizado o programa Design Pave, que foi desenvolvido na Austrália. E na escolha do tráfego dos materiais para o pavimento intertravado, para a realização do dimensionamento, foram adotados 2 valores de número N, 6 vezes 10 a quarta e 6 vezes 10 a quinta, e 2 valores de ICBR do subleito, 5% e 10%. E para as outras camadas do pavimento intertravado, como o assentamento, a subbase, foram utilizadas misturas pesquisadas por Vasconcelos 2018, que também estudou a cinza volante proveniente do Pecém e também cal hidratada. Sobre o modo de elasticidade, para o uso do Design Pave, o modo de elasticidade estático tem que ser usado para os blocos de concreto. E para determinar esse módulo em específico, primeiramente, foi determinado o modo de elasticidade dinâmico dos blocos por meio do uso de um aparelho de ultrassom e por meio de uma equação de conversão retirada do trabalho de Lee et al. 2017, esse módulo dinâmico foi convertido em módulo estático. E aqui vocês podem ver os valores de módulo estático, só que todos ultrapassaram
o valor de 7,5 gigapascal, que é o máximo avaliado pelo Design Pave. Então, os resultados desse dimensionamento para os 4 traços foram iguais. Agora vamos para os resultados de discussão. Com relação aos ensaios ambientais nas cinzas pesadas, foi constatada uma concentração acima do permitido de fluoreto no extrato lixiviado, o que classifica o resíduo como perigoso. Mas podem ser adotadas soluções mitigadoras, como encapsulamento de contaminantes, né? Utilizando tanto o cimento Portland como a compactação da máquina de vibroprensa, que foi uma máquina utilizada nesta pesquisa, inclusive. E sobre os outros ensaios, a porção grossa da cinza pesada apresentou os menores resultados, os menores valores, né, de massa específica e massa unitária, o que é um indicativo do considerável volume de vazios nesse resíduo. E a respeito da granulometria, a cinza pesada completa, ela possui parcelas significativas de pedregulho e de areia fina, o que é um indicativo também de que o resíduo ele pode vir a substituir tanto a brita 19 mm como a areia britada, o que de fato aconteceu neste trabalho. E sobre os ensaios realizados no concreto em estado fresco, as misturas elas ficaram extremamente secas, certo? Foram classificadas como extremamente secas ou muito secas. Então, são recomendados métodos de compactação por vibração forte, né? Tanto é que foi utilizada uma máquina de vibroprensa na pesquisa. E sobre o ensaio de absorção de água, os blocos dos 4 traços apresentaram porcentagens abaixo de 6%, que está de acordo com as normativas, só que os valores de resistência eles ficaram abaixo de 35 MPa aos 28 dias, que é o valor mínimo requerido. Só que é interessante constatar que o traço 20A, que possui 20% de cinza fina, ele apresentou o maior valor de resistência à compressão aos 28 dias, o que é um indicativo do potencial de uso da cinza fina nos blocos de concreto, certo? E sobre o dimensionamento de pavimento intertravado, é interessante constatar que, utilizando o programa Design Pave, foram fornecidas seções desse pavimento com uma menor espessura na camada de subbase, por exemplo. Então, é uma solicitação menor de material para essa camada. Isso se repetiu tanto variando o CBR do subleito como o número N, de um modo geral, né? Então, isso é uma vantagem do ponto de vista econômico, utilizando esse programa, porque se gastaria menos recursos com a compra de material, com o transporte do mesmo. Sobre as conclusões, do ponto de vista ambiental, o traço alternativo 20A apresentou os maiores valores de resistência, né, aos 28 dias, o que é um indicativo do potencial da cinza fina, mas precisam ser feitos novos testes com esse resíduo para eventuais aplicações nos blocos de concreto, tá bom? E do ponto de vista técnico, esse requisito mínimo de 35 MPa pode ser revisado para que os blocos possam ser destinados a áreas com menores solicitações de tráfego, como ciclovias, né? E também, para aumentar a resistência dos blocos, podem ser feitas alterações no traço de referência, como variar a relação ao abastecimento. E do ponto de vista econômico, por meio do uso do método mecanístico empírico, é possível uma análise mais confiável e fidedigna para uma construção mais racional do pavimento intertravado. E aqui estão as principais referências utilizadas nesta pesquisa. A seção de agradecimentos, em que se agradece o CNPq pela disponibilização da bolsa de mestrado. E é isso, muito obrigado.